Olá, hoje vou ler para você o livro Schopenhauer de Thomas Mann. Seja bem-vindos ao canal Li um Livro. Por favor, se inscreva no canal para que eu leia livros para você. Curta os vídeos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Boa leitura! Nossa alegria diante de um sistema metafísico, nossa satisfação em presença de uma construção do pensamento, em que a organização espiritual do mundo se mostra num conjunto lógico, coerente e harmônico, sempre dependem eminentemente da estética. Tem a mesma origem que o prazer, que a alta satisfação, sempre serena afinal, que a atividade artística nos proporciona quando cria ordem e a forma a nos permite abranger com a vista o caos da vida, dando-lhe transparência. A verdade e a beleza devem ser postas em relação, tomadas em si mesmas, sem o apoio que mutuamente se prestam, são valores muito instáveis. A beleza que não se fundasse na verdade, que não pudesse apelar para ela, que não nascesse dela, não vivesse graças a ela, seria pura quimera, e que é a verdade? Tirados de um mundo de fenômenos, de uma visão do mundo submetida a múltiplas condições, nossos conceitos, como discerne e o reconhece a filosofia crítica, não são para uso transcendente mas só imanente, esse material de nosso pensamento e, com maior razão, os juízos que nos permite construir, não são meios adequados para quem quer aprender a própria essência das coisas e a verdadeira conexão do mundo à da existência. Mesmo que, por uma experiência intimamente vivida, se determine mais convencida mais convincentemente o que está na base dos fenômenos ainda não se terá trazido à luz a raiz das coisas. Só isto encoraja o espírito humano a tentar este ensaio, que se lhe impõe a isto justifica, é a hipótese necessária de que também o nosso próprio ser, o nosso mais profundo eu, é um elemento desse substractum do mundo, que aí deve ter raízes e que, por conseguinte, dele talvez se tirem alguns dados que permitam esclarecer a ligação do mundo dos fenômenos à da essência verdadeira das coisas. A história do pensamento de Schopenhauer faz-nos remontar à fonte do conhecimento em que se abeberou o Ocidente, onde o espírito científico tanto quanto o senso artístico da Europa tem origem aonde se encontram ainda unidos, ela conduz a Platão. As coisas do mundo, ensinava o pensador grego, não têm existência verdadeira, sempre em devenir, jamais são. Não valem como objetos do verdadeiro conhecimento, pois só existe conhecimento que é em si, por si há sem mudança, ora, em sua multiplicidade há na relatividade de seu ser de empréstimo, que bem se poderia chamar um não ser, jamais podem ser senão o objeto de uma opinião provocada por uma sensação. São sombras. O que só é verdadeiramente, o que não cessa de ser, sem jamais se transformar nem se perder, são os arquétipos, realidades a que essas sombras correspondem, são as ideias eternas, os protótipos de todas as coisas. Ignoram estes a multiplicidade, porque, por essência, cada um deles é único, é precisamente o original, cujas cópias ou sombras não são mais que coisas ostentando o mesmo nome que ele, coisas isoladas, perecíveis e semelhantes. As ideias não poderiam nascer nem desaparecer com eles, porque são intemporais e verdadeiramente existentes. Para elas não há devenir nem aniquilamento, como para suas cópias caducas. Só delas, pois, há um conhecimento verdadeiro, como do que, em todos os tempos e de todos os pontos de vista, é ter espírito científico e preparar-se para a ciência é manifestamente subordinar à ideia a multiplicidade dos fenômenos, combinar somente com ela a verdade e a autêntica realidade e firmemente se ater à abstração contemplativa, à espiritualização do conhecimento. Por esta distinção de valor entre o fenômeno e a ideia, a matéria e o espírito, o mundo da aparência e o mundo da verdade, o temporal e o eterno, Platão representa um acontecimento prodigioso na história do espírito humano e, pois, na ordem da ciência e da moral. Sentem todos que a esta elevação da ideia, realidade única, acima dos fenômenos e da sua efêmera multiplicidade, se liga uma ideia profundamente moral, a desvalorização do sensível em benefício do espiritual, do temporal em proveito do eterno.
E isto está inteiramente no espírito do futuro cristianismo, porque, por assim dizer, o passageiro fenômeno e a afeição sensual que inspira, com isso se transportam para o domínio do pecado. Só aquele que se volta para o eterno encontra a salvação, a verdade. Vista sob esse aspecto, a filosofia de Platão mostra o parentesco e a aliança entre a ciência e o ascetismo moral. Mas outro valor tem esta distinção, o valor artístico. De acordo com essa doutrina, com efeito, o tempo é simplesmente esta visão recortada e fragmentada que um ser individual pode ter ideias, as quais, situadas fora do tempo, são eternas. O tempo, segundo uma bela fórmula de Platão, é a imagem móvel da eternidade. Com isso, essa doutrina pré-cristã e já cristã apresenta-nos também, em sua cética sabedoria, um atrativo, um encanto de sensualidade infinitamente artística. Com efeito, conceber o mundo como uma fantasmagoria multicor e móvel de imagens que deixam transparecer a ideia, o espírito, é a atitude eminentemente artística, que, por assim dizer, de pronto restitui o artista a si mesmo. Na verdade, é ele quem, pleno de alegria sensual e pecaminosa, pode sentir-se preso aos fenômenos do mundo, às imagens do mundo, pois sabe que pertence ao mesmo tempo ao mundo da ideia e do espírito, porque é o mago, graças ao qual podem estes nos aparecer através dos fenômenos. Surge aqui a missão mediatária do artista, seu papel de mediador nas encantações herméticas entre o mundo do alto e o mundo de baixo, entre a ideia e o fenômeno, o espírito e a sensualidade, porque tal é, de fato, a posição verdadeiramente cósmica da arte. Sua estranha situação e a comprometida dignidade de sua ação no mundo não podem definir-se nem explicar-se de outra maneira. O símbolo da lua, este emblema cósmico de toda mediação, é próprio da arte. Platão artista. Uma filosofia, não o esqueçamos, não age somente, e por vezes age muito pouco, por sua moral, pela doutrina tio-sabedoria que põe na sua interpretação e na sua experiência do mundo, mas também e sobretudo por esta própria experiência que, aliás, constitui a parte essencial, primeira e pessoal de uma filosofia, e que não é absolutamente um simples acréscimo intelectual e moral à doutrina de salvação e de verdade. Muito resta ainda quando se arrancou de um filósofo sua filosofia e grave seria se nada restasse. Nietzsche, o discípulo de Schopenhauer, que renegou seu mestre em espírito, escreveu sobre ele estes versos: o que ele ensinou não mais existe, o que ele viveu permanece de pé, contemplai-o, pois nada pôde submetê-lo. A doutrina de Schopenhauer, de que falaremos agora, e o dinamismo de sua verdade têm se prestado a tantos abusos como a mensagem de Platão, a qual, não obstante seu ascetismo científico, pôde ser amoedada em valores de arte e especialmente ser explorada por um artista de colossal talento, Ricardo Wagner, de quem talvez tratemos mais tarde. Mas a culpa não cabe certamente ao outro mestre e iniciador de Schopenhauer, aquele que o ajudou a construir seu sistema de pensamento, Kant, puro espírito, cuja natureza tanto o afastava da arte quanto dispunha à crítica. Immanuel Kant, crítico do conhecimento, que, do domínio da especulação, onde seu voo a extraviara, reconduziu a ponto filosofia. Para o espírito humano, tomou-o por objeto de suas investigações e traçou limites à razão. Kant, na segunda metade do século XVIII, ensinava em Königsberg, na Prússia, princípios muito semelhantes aos que 2 milênios antes o pensador ateniense havia exposto. Toda a nossa experiência do mundo, dizia ele, está submetida a 3 leis e condições que são as formas em que necessariamente se elabora todo o nosso conhecimento. Chamam-se tempo, espaço, causalidade. Mas não apreendem o mundo tal como ele pode ser em si e por si, independentemente de nosso esforço por percebê-lo. A coisa em si, atém-se somente à sua aparência fenomenal, porque não são mais que as formas de nosso conhecimento. Nenhuma multiplicidade, nenhuma aparição e desaparição é possível senão por elas 3, elas são, pois, sustentadas unicamente pela aparência e absolutamente nada podem saber da coisa em si, a qual não se poderia de maneira alguma aplicá-las.
Isso se estende mesmo até ao nosso próprio eu, conhecemo-lo somente como aparência, não em sua essência. Em outros termos, espaço, tempo, causalidade, são dispositivos de nossa inteligência, e a concepção das coisas que nos chega em imagem, condicionada por eles, se chama, pois imanente, transcendente seria a que poderíamos atingir se a razão, voltando-se sobre si mesma, se tornasse crítica da razão, depois de ter peneirado o caráter de meros modos de conhecimento que essas três formas interpostas têm. Tal é a concepção fundamental de Kant. Vê-se que muito se aproxima da de Platão. Apresentam ambas o mundo visível como uma aparência, isto é, como uma aparição inconsistente, que só adquire importância e alguma realidade pelo que nela transparece e se exprime. Para ambas, a verdadeira realidade se encontra acima, atrás, em resumo, para além de sua aparência e pouco importa, em suma, que se chame de ideia ou coisa em si. Schopenhauer abrigava esses dois conceitos no mais profundo de seu pensamento. Com predileção, cedo estudou Platão e Kant, em Göttingen de 1809 a 1811. A todos os pensadores preferia esses dois, tão afastados no espaço e no tempo. Tomou-lhes emprestado o que podia ser-lhe útil e, para o seu temperamento tradicionalista, foi grande satisfação poder utilizá-lo tão perfeitamente, mas transformou-o totalmente, conforme a sua própria natureza, que era inteiramente diferente, muito mais moderna, mais impetuosa e mais dolorosa. Tomou as ideias e a coisa em si. Mas, com esta, ousou temerária tentativa, quase interdita, cuja necessidade, porém, sentia, profundamente, com o ardor de possante convicção, definiu-a, chamou-a por seu nome, afirmou posto que após Kant fosse impossível saber qualquer coisa a respeito, que sabia o que ela é, a vontade. Seria a causa primeira e irredutível do ser, sua base mais profunda, a fonte de todos os fenômenos, a potência presente e operante em cada um deles, a criadora de todo o mundo visível e de toda a vida, porque seria o querer viver. Elo seria ponto que dizer vontade seria falar precisamente da vontade de vida e servir-se da fórmula mais explícita, enunciar de fato um pleonasmo. Jamais a vontade quereria outra coisa senão a vida. E por que a quereria? Por que a achasse desejável? Por que tal era o resultado de alguma investigação objetiva sobre o valor da vida? Oh, não! A esse querer, qualquer conhecimento continuaria a ser perfeitamente estranho, seria algo que não dependeria absolutamente dela, algo de primordial e de incondicionado, um impulso cego, um instinto absolutamente gratuito, de uma profundeza sem fundo e dependeria tampouco de quaisquer juízos sobre o valor da vida que, ao contrário, seriam estes juízos que dependeriam inteiramente do grau de potência do querer viver. A vontade, pois, este absoluto, exterior ao espaço, ao tempo e à causalidade, cegamente e sem razão, mas com o irresistível ardor de seu desejo e de sua alegria de existir, reclamaria a vida, a objetivação, e esta objetivação se realizaria de tal maneira que sua unidade primitiva se tornaria multiplicidade, o que caracteriza perfeitamente o princípio de individuação. Para saciar seu desejo, a vontade ávida de vida objetivar-se-ia segundo esse princípio, espalhando-se em miríades de parcelas que constituiriam o mundo dos fenômenos, o do espaço e do tempo e, entretanto, até no menor e no mais isolado desses fragmentos permaneceria inteiramente produto e expressão da vontade, sua objetivação no espaço e no tempo. Mas, além disso ainda, seria a representação, minha representação, como a tua, a de todo indivíduo e a representação que cada qual faz de si para si, especialmente por meios da inteligência que conhece e que, nos graus superiores de sua objetivação, a vontade criou para torná-la para si, especialmente por meios da inteligência que produziria a vontade, mas, ao inverso, esta que engendraria aquela. Não seriam a inteligência, o espírito, a faculdade de conhecer, que constituiriam o elemento primeiro e dominador, seria a vontade, e a inteligência, sua serva. Seria possível o contrário,
uma vez que a própria faculdade de conhecer se liga à objetivação da vontade nos graus superiores e que, sem ela, não teria nenhuma ocasião de se realizar? Num mundo que é inteiramente obra da vontade, do instinto de viver absoluto, gratuito, ignorando razões e juízos de valor, não poderia a inteligência necessariamente pretender senão segundo lugar. A sensibilidade, os nervos, o cérebro, tanto como outras partes do organismo, em particular. Da mesma maneira que o oposto do cérebro, órgão de conhecimento, seu polo contrário, o aparelho sexual, seriam a expressão da vontade num dado momento de sua objetivação e a representação resultante, igualmente destinada a seu serviço, não teria mais seu fim em si, mas constituiria um simples meio, um instrumento, que permitiria à vontade atender a seus fins, exatamente como esses outros órgãos. Essas relações da inteligência e da vontade, essa afirmação de Schopenhauer de que a primeira era apenas o dócil instrumento da segunda implicam muito de cômico e de humilhante angústia, determinam o conteúdo de todas as inclinações e aptidões do homem para se iludir e imaginar que sua vontade recebe instruções e dados da inteligência, ao passo que, segundo nosso filósofo, é precisamente o contrário, a inteligência, independentemente de sua tarefa, que consiste em projetar um pouco de luz na vizinhança imediata da vontade e em ajudá-la em sua luta pela existência num grau mais elevado, tem por única missão servir de porta-voz à vontade, justificá-la, provê-la de motivos morais, em suma, racionalizar nossos instintos. Era uma apreciação notavelmente pessimista, e, de fato, todos os compêndios nos ensinam que Schopenhauer foi em primeiro lugar o filósofo da vontade, em segundo lugar, o do pessimismo. Mas, não há primeiro nem segundo, as duas coisas não são mais que uma, ele foi a segunda, porque foi a outra e ao mesmo tempo, ele foi necessariamente pessimista, porque era o filósofo e o psicólogo da vontade. Se a encaramos como o oposto da satisfação beata, a vontade é em si mesmo uma infelicidade fundamental, é insatisfação, esforço em vista de algo, inteligência, sede ardente, cobiça, desejo, sofrimento. E um mundo da vontade outra coisa não pode ser senão um mundo do sofrimento. Objetivando-se em tudo que existe, a vontade espia no mundo físico sua alegria metafísica e espia no sentido próprio da palavra, espia da maneira mais terrível no mundo que ela criou e que, sendo o mundo do desejo e do tormento, se revela sinistro. É que, tornando-se mundo segundo o princípio de individuação, pela sua fragmentação na multiplicidade, a vontade esquece a unidade primitiva e, embora, não obstante todo o seu esmigalhamento, continue una, torna-se uma vontade que está milhões de vezes em luta consigo mesma, que se combate e se desconhece a si própria, que, em cada uma de suas manifestações, procura seu bem-estar, seu lugar ao sol, a expensas de outra e, ainda mais, a expensas de todas as outras, não cessando, pois, de morder a própria carne, como aquele habitante do Tártaro que avidamente se devorava a si mesmo. É preciso compreender isso literalmente. As ideias de Platão adquirem, em Schopenhauer, uma veracidade incurável, porque, graus atingidos pela vontade que se objetiva, disputam uma outra matéria, o espaço, o tempo. Deve o mundo vegetal servir de alimento ao mundo animal e cada animal, por sua vez, de presa e alimento a outro, e assim a vontade de vida não cessa de se devorar a si mesma. O homem, enfim, considera o todo como criado para seu uso e contribui por seu lado para assinalar com a mais espantosa evidência o horror do combate de todos contra todos, o autoestraçalhamento da vontade, segundo a máxima Homo hominis lupus. Todas as vezes que Schopenhauer evoca o sofrimento do mundo, a lamentável angústia e a fúria de viver das múltiplas encarnações do querer, ele trata disso frequentemente com minúcias. Sua já excepcional eloquência e seu gênio de escritor atingem os cimos mais resplandecentes e mais gélidos de sua perfeição. Fala com uma veemência decidida, com o cunho da experiência, no tom de quem sabe, de quem com isso se aterroriza e é arrebatado pela sua verdade potente. Há em certas páginas uma zombaria sarcástica que ele lança à vida,
O olhar faiscante, os lábios apertados, mesclando-a com citações gregas e latinas, cheio de piedade sem piedade, ata ao pelourinho a miséria do mundo, lavra o respectivo certificado. Faz-lhe a conta e presta-lhe contas, aliás, muito longe de esmagar tanto como se deveria esperar de tal precisão e de tão sombrio talento de expressão, ao contrário, enche de satisfação estranhamente profunda pelo protesto do espírito pela revolta humana, que aí se revela num contido tremor de voz. Estia satisfação todos as experimentam, porque, quando esse homem, ao mesmo tempo espírito que é juiz e grande escritor, fala do sofrimento do mundo em geral, fala também do teu e do meu sofrimento, e nós regozijamos por nos sentirmos vingados pelo verbo grandioso. Miséria, aflição, preocupação de conservar a vida, primeiro, depois, quando estas foram penosamente banidas, instinto sexual, dor de amar, ciúme, inveja, ódio, angústia, ambição, avareza, cupidez, doença e assim, inesgotavelmente, todos os males oriundos da contradição interna da vontade surgem da boceta de Pandora. E que resta no fundo? A esperança? Oh! Não, o tédio. Porque todas as existências humanas se balançam entre a dor e o tédio. A dor é o elemento positivo, a alegria não é mais que sua interrupção, um elemento negativo pois, e logo se transforma em tédio da mesma forma que a dominante, a que cabe o desenvolvimento sinuoso da melodia, ou a harmonia, na qual se introduz a desarmonia. Se as prolongássemos sem interrupção, provocariam um insuportável tédio. Felicidades positivas? Há algumas. Mas, comparadas ao longo tormento de nossa cobiça, ao infinito de nossas exigências, são curtas e mesquinhas, e para um desejo satisfeito, 10 ao menos restam insatisfeitos. Aliás, é só aparente a satisfação, porque, apenas atendido, um desejo cede lugar a outro. O primeiro é um erro reconhecido, o seguinte um erro que não foi ainda. Nenhuma satisfação do querer que atinge seu objeto pode durar, semelha a esmola que, dada ao mendigo, prolonga sua lamentável existência de hoje para amanhã. A felicidade? Seria o repouso. Mas este é precisamente incompatível com a vontade. Perseguir, evitar, recear a infelicidade, procurar avidamente o gozo, tudo se assemelha. A inquietude causada pelas exigências sempre renascentes da vontade enche e agita sem demora a consciência e, assim, o sujeito que sempre quer jaz sob a roda de Ixion, enche incansavelmente o tonel das Danaides, é tanta-lo e a sua sede eterna. Contudo, pode-se salvar o mundo da miséria, do erro, do engano e da penitência que é a vida, e a salvação está ao alcance do homem, que realiza a mais alta e a mais evoluída objetivação da vontade, mas também, por esta mesma razão, a mais capaz de sofrer e a mais rica de sofrimento. Crê-se que isso possa ser a morte? Muito falta para tal. A morte pertence inteiramente ao domínio dos fenômenos e do empírico, à esfera da multiplicidade e da mudança, nenhum contato tem com a realidade transcendente e verdadeira.